uma arbitragem que já tem um histórico, inclusive com jogos do Atlético contra o Flamengo. Então a sensação que a gente tem é que o jogo só acabaria quando o adversário empatar. Então, para você, a reclamação é infundada do Atlético Paranaense? Para mim, sim. Porque se fosse ao contrário, estariam reclamando, o Flamengo estaria reclamando também. Torcedor do Flamengo, mais um vídeo aqui pro canal. Bora dar uma olhada aqui do jogo aberto. Renata Fã e Denilson falando do jogo do Flamengo ontem. O empate contra o Atlético Paranaense. O Flamengo é vice-líder do Brasileiro. Vamos analisar aqui. Tem um trecho também da ESPN Brasil. Créditos aos canais oficiais aqui da descrição. ESPN, jogo aberto. Deixa o like para fortalecer, mas agora bora pro vídeo, galera. O Paranaense e Flamengo. O Furacão reclama que o jogo foi muito longo, não é? No último minuto as coisas se definiram e o Flamengo sai aliviado porque conquistam um ponto na casa do Furacão. Importante. Lugar que é sempre bem complicado de se vencer ou pelo menos incomodar o adversário. E Daronco, hein, Daronco? Partida definida nos minutos finais, que terminou com polêmica e onde cada segundo a mais fez diferença. E mais uma vez, infelizmente, lamentar sobre o que a gente volta a presenciar aqui na Arena. Uma arbitragem que já tem um histórico, inclusive com jogos do Atlético contra o Flamengo. Então a sensação que a gente tem é que o jogo só acabaria quando o adversário empatasse. A reclamação do diretor de futebol do Atlético Paranaense é sobre os acréscimos do segundo tempo. Anderson Daronco deu 7 minutos e depois acrescentou mais um. E o gol de empate do Flamengo aconteceu aos 53 minutos e 27 segundos da etapa final. Na súmula, Daronco relatou ter sido chamado de ladrão safado e completou dizendo que os diretores do Atlético precisaram ser contidos pelo policiamento do estádio. Depois de 45 minutos, com poucas chances claras de gol e com alguns chutes de média distância, o jogo ganhou emoção na etapa final. Madison pegou mal na bola. Do outro lado, faltou força para Lohan. No lance seguinte, Gabigol, que já tinha trocado provocações com a torcida paranaense, balançou a rede. Davi Luiz fez jogada pela esquerda, cruzou na área e, após desvio do goleiro, Luiz Araújo ajeitou para o atacante marcar. Mas justamente nesse toque do camisa 7, Gabi estava impedido e o lance foi anulado com auxílio do VAR. O jogo ganhou em emoção. Aos 42 minutos, quando Julimar entrou na área e chutou em direção ao gol, a bola tocou no braço de Davi Luiz e, com revisão do VAR, o pênalti foi marcado. Fernandinho fez cobrança firme para abrir o placar aos 46 minutos da etapa final. 1-0. O tempo restante foi de pressão carioca. Até que aos 53 minutos, o Flamengo empatou com Everton Araújo e deu início a toda a discussão. Eu acredito que ele tomou decisões certas, estava impedido o nosso gol, foi pênalti do Davi e do lance que o Zapelli chuta a bola para fora e mais do que o Madison e o Paulo demoram para bater o lateral, passa mais de 1 minuto mais ou menos. A partida, que tinha holofotes direcionados para a disputa da liderança da competição, terminou com olhos voltados para a arbitragem. O Flamengo, que começou a rodada na primeira posição, com um empate chegou aos 18 pontos e viu o Botafogo assumir a ponta da tabela. O alvinegro é justamente o próximo adversário do Atlético Paranaense, que com 17 pontos fecha o G4. Agora as duas equipes pegam a ponte aérea sentido Rio de Janeiro. O duelo entre Furacão e Botafogo acontece quarta no Newton Santos, enquanto o Flamengo recebe o Bahia quinta-feira no Maracanã. Eita, nós! Agora vamos falar um pouquinho desse jogo que reuniu duas equipes muito qualificadas do campeonato. Vale lembrar que o Flamengo é o segundo colocado, o Furacão está na quarta posição. Jogo na casa do Atlético Paranaense, o Flamengo muito desfalcado. Aí o jogo vai, se arrasta, vem a penalidade para você, pênalti bem marcado, alguma coisa questionável? Zero polêmica, Leirão. Zero polêmica, Zero né? Eu polêmica. também concordo. Aí o Fernandinho abre o placar, 1-0 já na reta final. Parecia que o jogo se definiria e aí o Furacão reclama que o Daronco deu acréscimos intermináveis. Sabe qual que é? Fala, Leirão, pode terminar. Não, e aí sai o gol do Flamengo, um gol de um garoto, do Everton Araújo, porque sem os principais jogadores, o Tite está conseguindo organizar, no caso,
ele e sua comissão técnica conseguem organizar o time e um resultado que, para o final das contas, foi melhor até para o Flamengo. Um excelente resultado pro Flamengo, né? Jogando fora de casa num campo que é muito difícil de vencer lá, por vários fatores. Primeiro pelo time, que é um time que eu acho que é um time muito bom tecnicamente. Tem um treinador que está fazendo um ótimo trabalho, que ele devia estar com muita vontade de trabalhar, que é o Cuca. E o Atlético Paranaense vem jogando em casa, jogando bem. A questão da polêmica da arbitragem, acréscimo, não acréscimo e tudo mais, se o Daronco termina o jogo antes, quando a bola vai para escanteio, ele termina o jogo, quem estaria reclamando era o Flamengo. Ah, não deixaram a gente cobrar o escanteio. Agora, como tomou o gol, o Atlético Paranaense está reclamando, porque ele dá um minuto a mais nessa reta final. O jogador de futebol, Loirão, até o árbitro apitar o final da partida, você tem que ficar ligado. Você vê que o jogador que está marcando o Everton, que fez o Everton Araújo, que fez o gol aí, ó, ele só está preocupado em abraçar o jogador do Flamengo. Ele não está preocupado em defender, em tirar a bola. Ele está preocupado só em atrapalhar o jogador. Acabou tomando o gol. É uma questão de critério de arbitragem. A gente já viu jogos que o árbitro termina antes de bater o escanteio. Uma falta aqui é uma falta decisiva. Então, assim, bate lá e bate aqui. Não tem santo nessa história aí. Então, para você, a reclamação é infundada do Atlético Paranaense? Para mim, sim. Porque se fosse ao contrário, estariam reclamando, o Flamengo estaria reclamando também. Teve gol anulado também na partida do Gabigol, enfim, né? Teve gol anulado na partida também do Gabigol. E bem anulado. Bem anulado, e o Flamengo não está reclamando disso. Exatamente, porque a bola vem de um jogador do Flamengo. E o Gabigol estava fora de jogo, ele estava impedido. Eita, tá quente esse brasileiro, tá muito parecido ainda, não tem ninguém desgarrando. Acho que isso tá trazendo um componente a mais, o que é bom pra competição. Seguinte. Bravo, o pessoal do Atlético Paranaense ficou bravo. Pô, não pode ter mais acréscimos? Eles disseram que só ia acabar quando o Flamengo fizesse até empatar, gol. falaram que levantou a plaquinha lá, até empatar. Aí empatou, terminou. Quando tá errado, todo mundo protesta. Mas o gol do Furacão também foi no final. Também. Então. O pênalti foi antes, mas cobrou depois. Então vamos lá, vamos ouvir personagens desse empate. Os auxiliares do Tite. O Tite estava suspenso, né? Sim. Porque também, de vez em quando, também fica bravo. Também Mais um desfalque leva vermelho. do Flamengo. Então tem os auxiliares. Quem eram? O Matheus, Kleber Xavier e o César Sampaio. Esses três aí que falaram. Foi um empate com gosto de vitória para nós, né? Pela importância do grupo. Por isso que a gente está os três aqui, o grupo que trabalhou na ausência do Tite, um grupo que trabalhou na ausência de 10 jogadores importantes, né? A gente tem 5, na seleção tem 5 jogadores lesionados. Então a meninada que estava no banco, a meninada que entrou, o grupo, a gente trabalhou muito para esse jogo em cima disso, né? E essa sequência que a gente vai ter pela frente. Então tem que valorizar nesse sentido, como foi o jogo que a gente foi igual no primeiro tempo, melhor no segundo, criando mais oportunidades e não merecia sair daqui com uma derrota. O atleta que não tem coragem hoje em dia não joga, cara, pelas pressões que tem no futebol. Foi muito importante a gente ter virado no último jogo. A gente não tinha virado ainda desde que a gente tinha chegado e vencido uma partida. Quando chegou no jogo, a gente tomou o gol e senti que os atletas acreditaram que nós tínhamos a capacidade de fazer o gol. E quando um ou outro duvidava um pouco, tava o companheiro do lado que empurrava e não, a gente vai chegar, e tava a gente no banco falando, não, vamos que a gente vai conseguir um empate, cara. E eu acho que isso é uma característica que a equipe vai cada vez mostrar mais. Essa equipe tem alma, mostrou que tem alma. E o Flamengo vem... Um jogo ontem muito disputado, muito equilibrado, um jogo intenso, um jogo que, obedecendo aí as características até do gramado, foi um jogo de muita velocidade, de atacar espaço, de lançamento, de correria, de condução de bola. O Atlético começou melhor, ele gosta muito de tentar se impor nos primeiros 15 minutos, quando joga em casa, para não dar tempo do adversário gostar do gramado. E no segundo tempo, algumas coisas foram acontecendo. Ainda no 0-0, o Atlético teve mais oportunidades de gol do que o Flamengo. Mas aí entra o Gabi, olha só, o Gabi no primeiro lance dele faz o gol. Isso bota um fogo no jogo danado. O gol é anulado por impedimento. Aí já apagou o fogo. Não, mas o jogo cresce, o jogo esquenta. A torcida começa a gritar, o Gabi provoca, né? Mostra para a torcida do Atlético que tem a tatuagem da Libertadores, né? Porque ele fez o gol na final. E aí o Cuca joga o time dele para cima. Ele coloca o Julimar, que é o jogador envolvido no pênalti, coloca o Pablo no lugar do Mastriani, coloca o Zapelli, vai para cima, consegue o pênalti e faz o gol no finalzinho. Aí você pensou o seguinte, o Atlético vai ganhar. Acabou o jogo. Todo mundo pensou Olha lá isso. o Cuca se benzendo e tal, imagem bonita, Espera né? No acabar, final de tarde.
E o Flamengo não se entrega. O legal é isso, o Flamengo todo remendado, porque durante o jogo também perdeu o Bruno Henrique, perdeu o Léo Ortiz. E justamente o menino que entrou no lugar do Léo Ortiz, né, o Everton Araújo, que tinha entrado no finalzinho do jogo contra o Grêmio também, é ele quem aparece depois dessa linda defesa do Léo Link, que é o goleiro reserva do Bento. Olha lá, ele cabeceia para fazer o gol do empate do Flamengo, empate com gosto de vitória. Já aí, a questão da reclamação do Atlético é a seguinte, né? Ele tinha dado 7 minutos, depois deu mais 1 minuto, ou seja, 53. Esse gol já foi com 53,5, ou quase 54. Então, para o Atlético, ele deveria ter nem deixado bater o escanteio. Bate o escanteio, aí tem uma confusão danada, e depois ele ainda deixa correr mais um tempinho o jogo e termina. Lembrar que o árbitro, a indicação que ele dá de acréscimo... É o mínimo, né? É uma sugestão que ele dá. Ele não precisa seguir aquilo, ele vai sentir dentro do campo a hora de encerrar o jogo. Mas é claro que quando sai um gol no finalzinho assim, dá um bafafá danado, dá muita confusão, dá muito tititi, o Atlético reclama bastante, mas não é nada que seja absurdo, já aconteceu outras vezes no futebol. Como já aconteceu também do árbitro interromper o jogo, acabar o jogo, quando a bola está batendo o escanteio, a bola está no alto, né? Teve Copa do Mundo isso contra o Brasil, inclusive. Mas não é recomendável, né, gente? Não é recomendável. Mas é, acontece. É sarna para se coçar o árbitro que faz isso. Eu acho que em relação a ontem, não. Em relação a ontem é isso. Salvo Espínola, meu mestre de arbitragem, sempre falou, o único lance que você é obrigado a bater antes de acabar o jogo é o pênalti. O resto, o árbitro julga. O jogo de ontem me pareceu normal. É que, claro, quem toma o gol acaba chorando. Agora, o legal desse Flamengo, que o Matheus Bach levantou, é essa coisa de acreditar, né? É um time com capacidade de reação. Aquela coisa do tem que lutar, não se abater, só se entregar para quem te mereceu. Professor. Passou muito isso. É do samba, professor. Não estou dando nem vendendo, como o ditado diz. O meu Eu lembro na voz do Almir Neto, mas ele era o autor também? Temos que apurar essa daí, eu vou ficar na... Fica marcado com o Almir Neto. A versão clássica é dele, né? É dele. Deixa de lado a esse voz meio rouca. Talvez não seja o autor. Não se abater. Vou levantar aqui. Só se o Cuca e o Cuquinha foram expulsos, né? O Cuca é expulso porque aí ele começa a falar para o Anderson Daronco, até em súmula o Daronco colocou, né? Que o Cuca, entre outras coisas, diz que o Daronco quer ser sempre a estrela do jogo, ele não é estrela. Tem que se reciclar. Teve gente do Atlético Paranaense que falou que o Cuquinha foi expulso também. E depois do jogo, o André Mazuco, que é diretor de futebol do Atlético, reclamou muito dos acréscimos, né? Reclamou muito de como o Daronco esticou um minuto a mais e saiu o gol, né? E aí, claro que o Atlético ficou revoltado com o gol que sofreu. Esse primeiro minuto, todo árbitro tem dado em todo jogo que a gente vê. É sempre o acréscimo e mais um. Porque dentro do acréscimo... Nem sempre. Não, mas é muito comum. Todo jogo que a gente vê, aí o cara fala, mais um. Então esse aí acho que não tem que entrar na conta. A grande questão é para além desse. Mas é uma coisa que o árbitro chama para si publicamente. O lance está valendo. Então o Flamengo lutou, não se abateu. E o Só Eugênio se entregou a quem sempre mereceu. E o Eugênio traz aqui, quem era o autor? Adilson Bispo e Zé Roberto são os autores de Conselho, música eternizada na voz de Almir Neto. Tá aqui a informação do samba, né? O olho leal é o olho leal no campo, é o olho leal na avenida. E no camarote. Não, isso é camarote, olha aqui. E do camarote. O senhor foi visto no camarote do Anhembi? Fui, porque, repito, não tinha mais arquibancada. No desfile das campeãs eu consegui arquibancada e fui. Olha aqui, Você chorou quando você viu Vai na avenida, continue. Não, Vai fez um belo desfile, mas eu me emociono com a Mocidade Alegre. Bicampeã do Carnaval de São Paulo. Por que o desespero do Atlético com aquele escanteio extra? Porque 1 minuto antes, já nos acréscimos, quase tinha saído o gol de cabeça do Pedro. Foi. Naquela defesa impressionante do Léo Link. Então ali já havia aquele temor. Caramba, os caras quase fizeram um gol de escanteio. Tinham que marcar melhor, já deixaram o Pedro cabecear. E aí de novo cabeceou. Bola aérea preocupante. Assim como voltando lá no jogo do Grêmio com o Botafogo, foram 2 cabeçadas preocupantes que o Grêmio conseguiu dar dentro da área do Botafogo, uma salva pelo Júnior Santos, outra pelo John. Essa defesa é impressionante, é impressionante. Era para ser a defesa do jogo, né, professor? Que linhagem de goleiros do Atlético, né? Que linhagem de goleiros do Atlético. Bento, o Atlético sempre tem um goleiro. Santos, quem mais? O Everton. O Everton. Volta lá atrás no Neto. Neto.
Nem todos formados pelo Atlético, mas muitos que cresceram no Atlético, né? O Everton não foi formado pelo Atlético Paranaense, mas o Everton... Ele vai da Portuguesa para lá. O Santos também Mas não. apareceu para o mundo no Atlético Paranaense. O Atlético que teve Caju, o Alfredo Gotardi, dos anos 40, chegou à seleção brasileira. Você chegar à seleção brasileira, jogou um sul-americano, jogando no Paraná, nos anos 40... Na época não tinha isso. Era o goleiro, agora me esqueci, me ajudem. Quem era o goleiro do Furacão campeão brasileiro 2001 contra o São Caetano? Flávio. E depois foi para o Paraná Clube. E teve Roberto Costa, do grande Atlético de 82, 83, depois foi para o Vasco, né? Ele ganha bolas de ouro da Placar, primeiro pelo Atlético Paranaense e depois pelo Vasco. E as atuações do Léo Link para o Atlético elas são muito importantes, porque dificilmente o Bento vai voltar da Copa América. O Atlético trabalha com a possibilidade do Bento ser negociado, ser vendido. O próprio Bento falou que talvez não volte, né? Com a chance de sair agora em julho, possivelmente. Então, o reserva do Bento, bem para o Atlético, é uma segurança. E ainda tem o outro, que é o Mikael, que também é goleiro de seleção, né? Foi expulso também ontem. Foi expulso porque xingou o Daronco. Foi. Tá lá na súmula. Também. Xingou o Daronco. Do banco? Já no final do jogo, né? Mas conta. Mas é outro goleiro dessa linhagem de Atlético, né? De seleção. Professor Celso, voltando um pouco ao Flamengo. São 2 jogos, né? Com os desfalques de Copa América, que são muitos. O Flamengo acho que é o time que mais sofre. Só da seleção uruguaia são 4, mais o Pulgar. São 5 de seleções, mais 5, como disse ali o Kleber Xavier, machucados. Lesões. Que durante o jogo de ontem perdeu ainda o Bruno Henrique, passou mal no intervalo. E no final sentiu a coxa, né? O Léo Ortiz, que fazia boa partida, distribuindo bons passos no meio de campo, enfiando bola para finalização. Mas ele sentiu e aí, ironia do destino, né? O menino que entrou no lugar dele fez o gol da vitória. Dá para dizer que está no lucro, professor? Porque são 2 jogos, vitória sobre o Grêmio, empate, 4 pontos. E empate contra um concorrente direto ao título no momento, o Atlético Paranaense. Muito não é? lucro. Tanto desfalque? Cada data que passa para o Flamengo, cada rodada que passa e o Flamengo consegue pontuar é uma vitória. É uma corrida não só contra a Copa América, mas também contra um azar danado, né? No jogo anterior contra o Grêmio, também 2 contusões. Foram males que vieram para bem, porque o time melhorou. Quem foram? Igor Jesus e Cebolinha, é isso? No primeiro tempo. Foi, né? Teve as substituições. E aí o jogo até mudou a favor do Flamengo. Mas não é sempre que isso acontece, né? Então, além dos desfalques, tem as contusões seguidas, muita dificuldade. Tem setores que o Flamengo, a lateral esquerda, está uma loucura. O menino Everton até faz o gol, porque justamente ele entra por ser lateral esquerdo da base. Então, está muito no lucro, né? Olha aqui, aí a base é que vai entrar muito no Flamengo, porque não tem jeito. O campeonato é desgastante, os jogadores se machucam. Aí eu fui buscar os jogadores que têm sido ou relacionados ou têm participado do dia a dia do Flamengo. Diogo Alves, o goleiro. Esse Alves é uma homenagem ao Diego Alves, que é ídolo dele. Aí ele botou o Alves de sobrenome. Daniel Salles, lateral direito, estava no banco ontem. Bom jogador. Iago, que foi capitão do time campeão da Libertadores Sub-20, também um dos artilheiros, chega muito bem na área, que o Flamengo não está precisando de zagueiro. Mas se precisar tem o Iago e tem também o Cleiton, que já chegou a jogar. Zagueiro, um dos artilheiros? Isso. Oh. Porque vai muito bem na bola aérea e também bate pênalti, o Iago. Uma espécie de Daniel Passarella, de Luiz Pereira. Isso. Calma, Dario Pereira. Foi capitão do time campeão sul-americano no Sub-20. Remina. Aliás, o Flamengo vai jogar dia 24 de agosto com o Olympiacos, né? Isso. O campeão Sub-20 da América do Sul contra o campeão Sub-20 da Europa. Ano passado foi o Peñarol. Peñarol ganhou do Benfica. De vez em quando o Peñarol leva vantagem sobre o arquirrival do país, mas não é sempre. Foi campeão da Libertadores Sub-20. O Everton Araújo, volante. Citei o Cleiton, também zagueiro. Ryan Lucas, volante. Segundo volante que sai para o jogo. Esse aqui, 19 anos, é tido como uma joia. Ainda não entrou, não. Mas é muito bom jogador. Qual o nome? Ryan Lucas. Você não falou o Lohan. O Lohan já é titular hoje, né? Com a ausência do Arrascaeta. Mas também é da base. Mas eu estou colocando jogadores que ainda não têm jogado com frequência, né? Ryan Lucas já tem ficado no banco, pode entrar, vai entrar fatalmente em algum momento. É um jogador que é tratado com muito carinho dentro do Flamengo. Matheus Gonçalves já tem algum tempo ali, né? Já foi emprestado para o Bragantino, voltou. Para o ataque, o Ayrton, que também já foi emprestado, voltou. O Wellington, atacante, e o outro atacante, o outro artilheiro da Libertadores Sub-20, o Wallace Ian. Então, são nomes que a torcida do Flamengo deve ouvir em breve
no Campeonato Brasileiro, porque a gente sabe que há um desgaste. Durante o Wallace no Flamengo, eu lembro dos irmãos Wallace e Valtinho, que eram filhos do Silva. Silva Batuta. Lembra? Os dois da base do Flamengo. Sabe quem vai jogar quinta-feira? Quem vai jogar quinta-feira? No Maracanã pelo Campeonato Brasileiro? No Maracanã. Um jogo do povo. Flamengo e Bahia. Não tem tudo para ser um grande Valendo os jogo? Grande primeiros jogo, o lugares, Bahia né? brigando lá em É um cima, outro né? concorrente direto. O Atlético Paranaense ontem já era um concorrente direto em Então, relação à empatar. Não, liderança. o Bahia passou um pontinho na frente do Flamengo. Não, mesma Não, pontuação. em Mesma pontos pontuação. juntos. Mesma pontuação. 2,18 atrás exato. do Botafogo, que tem 19. É isso, é isso. E agora Flamengo Botafogo e Bahia, que é um que jogo passou. importante, é. O Bahia deixou de ganhar o jogo ontem. Não, mas depois deixou de perder, como diria o outro. A gente deixou de ganhar, mas estava 2-0, deixou de perder. Aí já mudou Então, completamente. eu Primeiro deixou de perder, depois É. deixou de ganhar. Já que Isso aí. eu estou falando da 10ª rodada com expectativa de um grande jogo quinta-feira no Maracanã, Flamengo e Bahia. Mas sabe quem joga quarta-feira? Quem? Botafogo e Atlético Paranaense. Aí. Tá bom ou não? Ô, Grande jogo ou não? jogão. Newton Santos certamente vai receber um grande público. São os 4 primeiros envolvidos em jogos entre si. Interessante, né? Essa 10ª rodada. Toda rodada é interessante. Não, né? mas essa Você- coisa. O Campeonato Esses dois Brasileiro é o quê? confrontos. Essa que acabou ontem, olha só. Mas, teve peraí, só o peraí. Majestoso. Majestoso, teve Botafogo e Grêmio. Dourado. Não, mas esse jogo, assim, eu tô esse colocando jogo jogo. foi só 5-0, é verdade, não foi Esse não. jogo, eu tô colocando assim, jogos de repercussão nacional. Flamengo e Atlético Paranaense virou um clássico nacional hoje. Então, Já foi final de Libertadores, pô. Olha só que Verdade. coincidência, o professor destacou bem. Na 10ª rodada, 2 jogos envolvendo os 4 primeiros. Não é interessante? Turma lá de cima. E que tem jogado. O Botafogo tem jogado bola, o Bahia tem jogado bola, o Atlético Paranaense. Tudo bem, teve E essa teve uma rodada que não oscilação. terminou, essa rodada atual que não terminou, tem hoje só Atlético e Palmeiras. Só. Calma que nós vamos É o falar. quê, o Brasileirão? Já, já. Ah, tá ficando uma delícia, não tá? Que bobagem. Tanto Você das- pode falar, Prati, não tá? Tanto da Série A quanto da Série B. Agora você tá uma livre pra delícia? achar. Não, tô Não, falando não de Série acho A. nada de delícia. Nós Tô falando futebol Série A. é Na Série B não tá uma entretenimento. delícia? Tá brincando. Eu não falando de acho... Série A. Não. Esse entretenimento, Eugênio, que você sugere aqui ao nosso fã de esporte no F360, eu discordo veementemente. Então faz o seguinte, hoje, Sinceramente, eu discordo hoje do senhor. Atlético e Palmeiras, você não vai ver o jogo? Não, é um grande jogo. Não vai se divertir vendo o jogo? Não, divertir, não sei. Não? Não, calma. Você vai- Não é diversão, Eugênio, deixa eu te falar. Isso daí é uma coisa um pouco até tóxica. Não tem essa diversão toda que você está querendo apregoar aqui. Não, é uma delícia. Qual foi a última vez que você se Diversão. divertiu vendo futebol? Muitos anos. Existem, Muitos calma. anos. Aí, então, calma. Existem exceções. Você, Existem. por exemplo, assiste num domingo à tarde. Ah, sim. Independentemente de você ser corintiano ou São Paulino, quem assistiu ontem Corinthians e São Paulo viu um belo jogo. Foi. Se divertiu. Belos gols. Foi, não. belas Os jogadas. jogos serem Mas bons, e quem eu discuto. assistiu a vaca? Galera, é isso, pessoal, falando sobre o Flamengo. Ontem foi um empate com sabor de vitória. Flamengo que está convivendo, né, com vários problemas, desfalques, lesões, jogadores ali convocados, né, para Copa América, e o Flamengo tendo que se virar, né, com as peças que tem. E ontem conseguiu um empate ali já na reta final, nos acréscimos, e o Flamengo comemorou, né, esse empate como uma vitória, né, um empate com sabor de vitória. O Atlético Paranaense fez o gol também ali, o Fernandinho cobrou o pênalti já nos acréscimos, mas o Flamengo conseguiu o empate. Jogou até melhor que o Atlético Paranaense. Jogar lá não é fácil. Gramado sintético. O Flamengo tem dificuldades, né, jogando lá, mas foi um bom resultado, né? A gente analisar ali, foi uma partida fora de casa. Não tem um bom retrospecto jogando lá. Assim mesmo o Flamengo conseguiu um empate, o Botafogo venceu, está na liderança. Mas o Flamengo na próxima rodada, né, já pode voltar à liderança do Brasileiro, vai jogar contra o Bahia, jogo em casa no Maracanã. Então é aguardar aí as próximas partidas. Mas o Flamengo está se saindo muito bem, né? Está jogando bastante desfalcado, mas assim mesmo, né, está fazendo bons jogos. E ontem poderia até, quem sabe, né, ter conquistado os 3 pontos. Mas um pontinho a gente tem que valorizar demais esse ponto fora de casa. Agora é se preparar para essa partida contra o Bahia no meio da semana, jogo importante. O Bahia está brigando lá em cima também. Ontem empatou com o Criciúma, estava perdendo de 2-0, mas buscou o empate. O Rogério Ceni está fazendo um bom trabalho lá, mas é aguardar nessa próxima partida aí do Brasileiro. A gente não sabe ainda se o Everton Cebolinha vai jogar. O Bruno Henrique também ontem, que foi substituído ali no intervalo, ele que entrou no lugar do Cebolinha. O Flamengo não tá fácil, né? O Bruno Henrique, que entrou no lugar do Cebolinha, que não podia jogar, também sentiu ali
no intervalo, foi substituído. Mas o Flamengo tem um bom elenco e aguardar aí essa próxima partida contra o Bahia. Comenta aqui abaixo, deixa o like, valeu galera e até o próximo vídeo.